Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Vista. No programa de hoje, eu entrevisto o professor e historiador Ivan Canoleto. Ele que acabou de lançar o livro Guarulhos, Olhares sobre Trabalho e Cotidiano, junto com também o historiador Tiago Guerra. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Ivan. Eu que agradeço pelo convite, para mim é um prazer poder estar aqui, trocar essa ideia contigo e com seus telespectadores aí, os internautas. Sempre bom poder falar do nosso trabalho, falar da cidade de Guarulhos e de história, que na verdade é a minha grande paixão, né? Muito bem, a gente, claro, vai falar da história da cidade, mas a gente quer começar um pouquinho com a sua história, né? Você nasceu em São Paulo, mas vive em Guarulhos desde sempre. Conta pra gente qual que é a sua relação com São Paulo, sua relação ou da sua família com Guarulhos. Sim, minha família, meus avós maternos moram na Vila Galvão desde que praticamente fundaram a Vila Galvão, né? Eles moram aqui, moraram, né? Já são ambos falecidos, desde 80 anos atrás, enfim. Minha avó plantava abóbora aqui na Vila Galvão, no quintal dela, né? E a família do meu pai morava ali próximo ao supermercado Jaraguá, Timóteo Penteado, ali na Vila Fátima. Então, minha família, tanto de um lado quanto de outro, é de Guarulhos, né? Eu só nasci em São Paulo, moro na Vila Galvão desde nascido. Nasci lá por uma questão funcional, na verdade, do meu pai, que é policial militar. E aí eles têm o convênio com o hospital, né, Cruz Azul, que fica ali na Vila Mariana. Então a gente aproveitou esse convênio e eu nasci lá. Mas desde nascido moro em Guarulhos, nunca morei em São Paulo. Então me considero aí um cidadão guarulhense, né? Apesar de ter uma relação também com a cidade de São Paulo, já que quando fui para o ensino médio eu passei na Federal, né, antigo Cefet, atual IFE, e o único campus que existia, ainda não existia o campus Guarulhos, agora tem, ainda bem, era aquele ali do próximo Armênia, ao lado do Shopping D. Então fiz o ensino médio lá, também meu primeiro emprego foi por lá, trabalhei muito tempo em São Paulo. Hoje ainda trabalho na Prefeitura de São Paulo, né, como coordenador pedagógico, então eu tenho essa relação, né, São Paulo, Guarulhos. Eu moro bem na divisa e também me divido entre as duas cidades, né? Eu moro na Vila Galvão, do ladinho do Jaçanã, então é isso, né? Me divido entre as duas cidades. Mas é o comum também das pessoas que vivem em Guarulhos, né? Tá um pouquinho ali com um pezinho em São Paulo, um pezinho aqui em Guarulhos. Agora, você já falou para mim que você tem paixão por história. De onde veio essa paixão pela disciplina? Bom, desde muito novo, assim, meu avô materno era um cara que gostava muito de ler. Ele sempre comentava com a gente assuntos relacionados à política, lia alguma notícia no jornal, na mesa do jantar lá. E eu sempre gostei, né? Mas isso mudou muito quando, como eu disse, quando eu fui fazer ensino médio na Federal. Eu tinha um professor de história, no caso, Valério Arcari, muito bom professor, e que era dirigente de um partido político. E eu comecei a militar também no partido, muito por influência desse professor, de alguns colegas, tinha um núcleo ali do partido na escola. E aí comecei a estudar a Revolução Russa, as teorias marxistas, e fui me apaixonando cada vez mais por história. Quando eu fui fazer o cursinho para prestar o vestibular, estava ali em dúvida do que eu ia prestar, achava que ia fazer direito, mas já gostava muito de história, de política, de sociais. E aí no cursinho os professores de história eram incríveis também, acabei de me apaixonar de vez e resolvi prestar história, fazer história, trabalhar com isso, enfim. E para mim não me arrependo, acho um prazer, assim, a história é apaixonante. Eu costumo dizer que quem não gosta de história é porque ainda não entendeu que é história ou não gosta de gente, né? Já que história é o estudo de qualquer ação humana, desde que localizando aí no tempo e no espaço. O único jeito de não gostar de história é não gostar de gente. Eu sou apaixonado pelas pessoas, então a história para mim é uma grande paixão mesmo na vida. No teu trabalho, né, de conclusão de curso e depois na sua dissertação de mestrado, você trouxe ali um capítulo da história de Guarulhos, né, que é justamente esse seu trabalho que se transformou em livro também, Chagas da Exclusão, Internação Compulsória e Leprosário Padre Bento. Eu queria que você contasse para mim, né, mesmo porque é um trabalho longo, aí de 10 anos, o TCC, que virou dissertação de mestrado, como que foi aí a ideia de fazer, né, a escolha do tema, a ideia de fazer um estudo sobre o leprosário Padre Bento?
Sim. A minha graduação eu fiz aqui em Guarulhos, né, na Figuinha, conhecida carinhosamente como Figuinha, né, as Faculdades Integradas de Ciências Humanas, Saúde e Educação aqui de Guarulhos, onde eu pude lecionar depois, foi um prazer, até o ano passado dava aula lá, fui colega de alguns dos meus professores, e isso é uma grande satisfação. E lá na Figuinha, um desses colegas, que é coordenador do curso, inclusive o professor Marco Antônio, um abraço, ele sempre nos estimulava a pesquisar a história, né, da cidade, a história de Guarulhos, porque tem ainda uma certa mania de grandeza dos alunos de graduação, de querer explicar a grande história das grandes guerras, das grandes civilizações, de Roma e etc., que aí acabaria sendo, na verdade, um trabalho de revisão bibliográfica, né, porque um aluno de graduação não vai ter condições de viajar, enfim, e buscar fontes primárias sobre esses assuntos já tão explorados, fontes inéditas ou algo do tipo. E quando a gente vem para a história local aqui em Guarulhos, a gente tem muitos documentos que não foram explorados. História, como eu disse, é o estudo de toda e qualquer ação humana. Então a história aqui ela é tão importante, tão grandiosa e tão passível de ser estudada quanto qualquer outra. E a partir desse incentivo do professor, comecei a pensar que temas aqui na cidade de Guarulhos me atraíam e que teriam alguma relevância social, já que é isso, né? A história precisa ter função social, não pode ser algo só por mera curiosidade ou diletância, enfim. E aí, pensando nisso, conheci a história do leprosário do Padre Bento, descobri que ainda haviam, né, filhos de ex-internos brigando na justiça por questões indenizatórias, e achei que era um capítulo da história de Guarulhos que merecia ser contada por pessoas que foram excluídas da história por muito tempo, discriminadas, enfim, por questões de ignorância, e acho que merecia não dar voz, porque voz todo mundo tem, todo sujeito é ativo na história, mas trazer alguma notoriedade para essas pessoas. E como que você fez? Foram entrevistas? Foi uma análise de documentos? Como que você levantou essa pesquisa? Trabalhei com história oral, fiz algumas entrevistas, né? Também trabalhei com documentos do acervo do Arquivo Histórico Municipal aqui de Guarulhos, alguns do Arquivo Estadual, e ao visitar o Padre Bento conheci um ex-funcionário que ainda estava lá, apesar de aposentado, então ainda estava ali na ativa, que estava lá já há muitos anos e que viveu parte do período de internação compulsória, e ele me deu acesso a uma documentação incrível que ainda não tinha sido explorada, que eram as revistas da Caixa Beneficente do Padre Bento. E lá tinha espaço para publicações dos médicos, dos internos, para anunciar os festejos, os acontecimentos, e essa foi uma das fontes que eu mais utilizei, de uma riqueza ímpar. Eu acho que ainda há muita coisa a ser explorada, inclusive, quem tiver interesse no assunto, eu acharia excelente que continuassem esse trabalho que eu iniciei, porque, de fato, só o mestrado não esgotou as possibilidades. Ainda tem muita fonte, muito documento a ser analisado, e também, claro, por outros pontos de vista, enfim, é isso também, a história é muito disso. Eu analisei por um prisma e é possível analisar por vários outros, então quem tiver interesse, saiba que há um grande acervo de documentos a ser explorado, esperando lá pelos historiadores guarulhenses. E fala para mim, né, depois de tanto tempo estudando, 10 anos, né, que você levou tratando desse assunto, como TCC, depois como dissertação de mestrado, na tua opinião, qual que é a importância, né, do leprosário Padre Bento, né, como que aquilo, qual que era a importância daquele ambiente para as pessoas que estavam ali internadas, né, o que aquilo representava para as pessoas que tinham lepra e que tinham que ficar lá dentro? Então, na verdade, o leprosário do Padre Bento ele era um modelo, né, dentro da política de internação compulsória no estado de São Paulo. Então, a gente tinha 5 leprosários, mas o do Padre Bento, por estar em Guarulhos, que é claro, à época, né, ainda não era uma grande metrópole ou algo do tipo, mas já tinha uma concentração populacional relevante, por ele estar localizado ali, né, na Avenida Emílio Ribas, que era caminho de São Paulo para Penha ali, já era um lugar de fluxo de pessoas considerável, muito mais do que os outros 4 leprosários estavam mais no interior. Então, o do Padre Bento ele é o mais próximo da capital, e até por isso ele passou a ser o cartão de visitas do Departamento de Profilaxia da Lepra, né? Então, era uma estrutura gigantesca, dentro do leprosário tinha o maior cassino da América Latina, você tinha quadra de tênis, piscina, enfim. As pessoas passavam a viver ali de fato, né? E tinham as casinhas, as habitações
coletivas, para quem casava, tinham as habitações individuais, construídas lá pela Caixa Beneficente. Então ali as pessoas viviam, passava a ser um microcosmos ali, onde as pessoas levavam a vida toda. Muitos passaram 40, 50 anos internados e viveram as suas vidas ali. Então ali passa a ser, de fato, um palco onde as coisas acontecem. As pessoas convivem, namoram, engravidam, têm filhos. Óbvio que não de uma maneira adequada, apesar de toda a infraestrutura, de ser maravilhoso, de ser grandioso, suntuoso. É claro que ter sua liberdade cerceada e não poder circular livremente, sem ter cometido crime algum, nenhum tipo de ilícito, e sem estar tendo no início, pelo menos até os anos 40, um tratamento adequado, está servindo de fato como cobaia para estudos médicos, não é o ideal na vida de uma pessoa, né? Agora, comparado a outros leprosários, a estrutura do Padre Bento é de fato de fazer inveja, né? Era o grande cartão de visitas para vender um projeto que não era correto, não é legal cercear a liberdade das pessoas, alegando motivos médicos, mas sem conhecer a cura, o tratamento, a forma de contágio, que só vai aparecer lá a partir de 42, com o Dr. Lauro de Souza Lima, quando ele consegue trazer para o Brasil o tratamento com as sulfonas, né? Até então as pessoas tinham sua liberdade cerceada sem nenhum tipo de justificativa de tratamento, enfim. No mundo todo se adotava já outro modelo, né? Não o manicomial, mas o nosocomial, de tratamento domiciliar, e aqui não. E aí a minha tese, a grande tese é essa, né? De que está relacionado ao momento que São Paulo começa a passar nos anos 30, de industrialização latente e de tentativa de embelezamento da cidade, enquadramento no modelo de progresso e de atração de mão de obra, especialmente mão de obra estrangeira e qualificada para trabalhar nessas novas indústrias. E aí você tem que excluir aquilo que não cabe dentro desse modelo, desse padrão, e aí até por uma questão estética, enfim, de preconceito, os rancenianos foram de fato excluídos da sociedade e tiveram sua liberdade cerceada e sua vida, de fato, roubada, né? Até mesmo os filhos saudáveis dos rancenianos, que foi o que eu citei há pouco no início da entrevista, eram enviados para um preventório e ficavam lá até os 18 anos de idade, sem nem sequer estarem doentes, né? E esses que brigam até hoje por uma indenização na justiça. Então é uma história que tem muitos meandros e que merece a nossa atenção, sim. Bom, você já aprofundou bastante, né? E a gente vai continuar conversando sobre o seu trabalho, só que no próximo bloco, em que a gente vai entender um pouquinho como é que foi a construção desse novo livro, que é Guarulhos, Olhares sobre o Trabalho e Cotidiano. Você que está acompanhando o programa aí com a gente, não saia daí, porque o Ponto de Vista volta já já. De volta com o Ponto de Vista, no programa de hoje eu estou entrevistando o professor e historiador Ivan Canoleto, coautor do livro recém-lançado Guarulhos, Olhares sobre Trabalho e Cotidiano. Bom, agora a gente vai entrar no tema desse livro, então, Ivan, a gente conversou já sobre seu trabalho anterior, né, de 2016, tratando aí do leprosário Padre Bento. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho que faz um panorama aí da história de Guarulhos sob o prisma do trabalho, né? Vocês lançaram agora em junho, ou seja, tanto você, né, quanto o Thiago prepararam esse livro durante o período aí de isolamento social, durante o período da pandemia do novo coronavírus, que não acabou, né? É sempre importante a gente frisar que a gente continua vivendo sob esse período de pandemia. Inclusive teve a contribuição da Lei Aldir Blanc. Me conta aí como que surgiu a ideia de fazer esse livro tratando de trabalho aqui na cidade. Foi há muito tempo, né? Eu dialogo com o Thiago, a gente trabalha junto aí em parceria na APA, né, que é a Associação Amigos do Patrimônio do Arquivo Histórico. E aí, quando surgiu o edital da Lei Aldir Blanc, o Thiago me mandou, falou, cara, vamos lá, vamos escrever sobre a história de Guarulhos. E eu falei, mas o que, Thiago? Ele falou, não, vamos pegar desde os primeiros habitantes lá e dos Maramomi, vamos vindo até aí século XX, industrialização, enfim, né, até os períodos mais recentes, e traçar um panorama geral aí da história de Guarulhos, claro,
para um leitor que não seja um público acadêmico, porque para falar de um recorte tão grande não é possível uma profundidade tão grande também, enfim, né? E eu falei, pô, legal a ideia, cara, mas quanto tempo, como é que funciona? Ele falou, cara, o edital ajuda, a gente pega o dinheiro, mas vai ser muito para arcar com os custos, você sabe como é que é escrever, para a gente não vai ficar muita coisa mesmo, e a gente tem 6 meses. Aí eu falei, não, você é maluco, cara, não tem como escrever, traçar um panorama da história da cidade lá do século XVI até o final do XX em 6 meses, não dá, né? E aí ele falou, pô, mas eu queria fazer algo numa perspectiva thompsoniana, né? Para quem não sabe, um historiador chamado Edward Palmer Thompson, né? Que é inglês, que vem de uma história, né? De uma historiografia dos marxistas ingleses, que são marxistas mais heterodoxos, né? Não são tão ortodoxos. Eu sou um grande fã da forma como Thompson entende história, que é a partir do quesito de experiência, né? A experiência é uma categoria de análise necessária, e ele trazia essa crítica aos marxistas ortodoxos, principalmente aos franceses e ao Louis Althusser, de que ele pegava estruturas engessadas de conceitos que o Marx criou, que deveriam ser interpretados e analisados dentro da conjuntura, ele transformava lá em algo engessado e aplicava a qualquer realidade, e que isso era ruim, e que os marxistas ortodoxos ignoravam esse termo de experiência, e que a história deveria ser analisada, então, a partir de categorias, né? E aí tem o livro do Thompson, que é a formação da classe operária inglesa do século XIX, e eu sou muito fã, e aí o Thiago usou isso para me ganhar para o projeto, e falou, olha, a gente vai fazer, longe de querermos nos comparar ao Thompson, claro, mas a gente vai fazer uma abordagem thompsoniana da história de Guarulhos, então, a partir da experiência da classe trabalhadora aqui na cidade. E aí eu topei, enfim, o projeto acabou não saindo em 6 meses, a gente teve que prorrogar um pouquinho aí, mas muito por conta da pandemia, no início do projeto os arquivos fechados, enfim, o Funcultura compreendeu isso, né, ainda bem, senão inviabilizaria vários trabalhos aí que foram feitos a partir desse edital, e no final deu tudo certo, né, eu fiquei mais com essa parte que eu gosto mais, que eu conheço melhor, que é a parte da industrialização, ali a partir do final do século XIX, início do XX, primeiro com as olarias, favorecidas pela topografia e pela hidrografia da cidade, e depois com a construção da Dutra, a atração da mão de obra, principalmente do norte, do nordeste, e o estabelecimento ali das multinacionais no entorno da Dutra, a construção do aeroporto, que é muito pautada na questão de transporte de cargas também, então Guarulhos é um locus privilegiado para transporte de mercadoria, o que por muito tempo atraiu bastante indústria, né, bastante empresas para cá. Infelizmente, como parte do projeto de política nacional, o Brasil vem passando por um projeto de desindustrialização e recolocação na divisão internacional do trabalho como um país que é produtor de commodities, enfim, exportador de commodities, o que é uma pena para o Brasil e uma pena para Guarulhos, que foi duramente atingida por essa desindustrialização, já que esse setor foi por muito tempo nosso carro-chefe aqui na cidade. E como que você analisa esse desenvolvimento, essa evolução, né, do trabalho na cidade, das vocações de Guarulhos, né? Como que você analisa a evolução durante esses mais de 400 anos de existência? Eu acho que é isso, né? Guarulhos tem essa proximidade com a capital, é parte da região metropolitana da Grande São Paulo, e a gente tem a maior migração pendular do Brasil, né? Então as pessoas se deslocam daqui para São Paulo e para outros lugares para trabalhar, enfim. Mas dentro da cidade há sim também uma classe trabalhadora estabelecida que atua dentro do próprio município, né? Ao longo do tempo, a gente fez a perspectiva da história a contrapelo, né? A gente foi buscar nos silêncios, nas omissões, na ilegalidade, aquilo que não aparece na história oficial. Então, na história oficial, a gente vai encontrar muito relato de migrantes italianos que vieram para cá abrir suas empresas, de migrantes japoneses que trabalhavam aqui na cidade com hortifruti granjeiro, que transportavam através da linha de trem, da Trainway, para o Mercadão Central. Então, Guarulhos abastecia o Mercadão Central com seu hortifruti aqui produzido bastante por um público migrante, mas não só.
vamos encontrar lá a história das rolarias, né? Até tem o livro do ex-prefeito do Eloy Pietá que trata disso, que vai mostrar que Guarulhos vendia tijolo para a cidade de São Paulo e que Guarulhos construiu São Paulo, digamos assim, né? São Paulo foi construída com tijolo guarulhense. Então são vários momentos, mas que mostram sempre essa ideia de um ciclo econômico forte, etc., que não é a ideia que a gente corrobora, né? Na verdade, até essa ideia de ciclo está superada para boa parte dos historiadores com os quais eu comungo, né? A história não é feita em ciclos, ela não se repete, ela é um processo de permanência e ruptura, ela também não é linear, então a gente tem avanço, tem retrocesso, tem avanço em determinada área que culmina com retrocessos em outras, enfim, ao mesmo tempo. É um processo contínuo, mas que não é linear e muito menos se repete em forma de ciclo. Então, a nossa ideia era romper um pouco com isso, buscar também nesses silêncios, nessas outras fontes, na ilegalidade, a presença negra, a presença do trabalhador explorado, a presença do trabalhador migrante. A Dutra, de fato, corta a cidade em duas, né? Então, da Dutra para o lado do centro, a gente tem um perfil. Da Dutra para o outro, a gente tem bairros que por muito tempo não tinham infraestrutura e que eram jogados para essas franjas os trabalhadores que vieram sim construir a Dutra, trabalhar nessas multinacionais, serem operários na cidade, já que boa parte das indústrias se concentrava aqui por essa facilidade logística de escoar sua mercadoria. E aí, conversando numa das palestras que a gente foi fazer ali na Biblioteca Monteiro Lobato, conversando com um garoto que estava ali acompanhando, enfim, intervindo, era um bate-papo, uma roda de conversa, ele falou, poxa, mas qual é a identidade, né, do guarulhense, do trabalhador guarulhense? E eu falei, pô, cara, tá aí uma pergunta que a gente não consegue responder de maneira simples, porque ela não é única, né, ela é múltipla, são múltiplos os sujeitos, né, que se identificam tanto por uma questão do trabalho, e aí sim isso nos constitui enquanto uma classe, mas a classe não é o único fator de identidade, né, então a gente tem elementos da cultura nortista e nordestina desse outro lado da cidade, com muito mais força do que aqui. Aqui a gente tem uma presença migrante e uma cultura migrante também muito forte, enfim, não é uma única identidade, não é algo uníssono, né? São múltiplas identidades, mas o que nos une, de fato, é essa mesma experiência de estar num mesmo espaço, num mesmo tempo, sofrendo uma mesma forma de exploração nessa relação de trabalho, né? E aí ele ainda brincou comigo, mas a gente não tem tempo de pensar Guarulhos, e aí a gente fica muito à mercê da ideia de São Paulo, e a gente vai para trabalhar em São Paulo e volta na condução lotada, e a gente chega cansado e não tem tempo de discutir, de pensar, que é o que a gente está fazendo aqui agora. E eu falei, cara, não existe uma não identidade, então talvez essa seja uma identidade. Guarulhos é uma terra de um trabalhador que está cansado, né, assim. Também né, porque não existe uma não identidade, né, não existe um vazio. Então isso também é uma identidade. Pode não ser aquela que eu gostaria, né, mas também é uma identidade. E pensando no hoje, né, qual que é a vocação, a característica econômica da cidade que a gente identifique, que se sobressai mais? Olha, os últimos dados nos trazem que o número de trabalhadores da indústria, né, do segundo setor, ele já foi superado, tá, em número de trabalhadores de serviços, né, do terceiro setor. Principalmente vem crescendo muito em Guarulhos a área de telemarketing, né? Inclusive minha esposa trabalha em uma grande empresa de telemarketing ali na Avenida Guarulhos. Então o número de trabalhadores do terceiro setor de serviços já superou em Guarulhos o número do segundo da indústria. Em arrecadação, a indústria ainda é um pouco maior em Guarulhos, apesar da gente ter poucas fábricas hoje e ter mais centros de distribuição, né, CDD, por conta dessa logística de transporte. Mas hoje esse perfil é de um trabalhador precarizado, sucateado e que está principalmente no terceiro setor, e aí eu destaco em especial o telemarketing, e quem conhece sabe como a vida do trabalhador de telemarketing não é fácil, é um serviço mal remunerado, estressante, lidar com o público não é fácil. Então hoje o trabalho em Guarulhos está principalmente focado na questão de serviços, muito mais do que de indústria, apesar da arrecadação das indústrias e desses produtos ainda ser maior. E assim, pelo panorama que você traçou e pelo que você viu, claro, você já pontuou que a gente vive uma realidade bem complexa, que é bem difícil, né, de identificar, mas assim, quais são as perspectivas aí para o futuro
com referência a essa expectativa de desenvolvimento econômico e de trabalho? Olha, esse exercício de futurologia é sempre uma armadilha para o historiador, né? É um exercício difícil, porque o historiador ele tem que se pautar, né? Precisa do tal do distanciamento histórico do que já aconteceu, para analisar fontes diversas, fazer o cruzamento entre essas fontes e poder fazer a sua análise. Falar do que não aconteceu ainda é difícil, não é um exercício da história, mas é uma tentação grande, que não é tão perigoso quanto gostoso. É claro que a história nunca se repete, como eu disse aqui antes. Se variar espaço e variar tempo, você varia a realidade. Então não dá para eu dizer assim, olha, se eu juntar tal coisa com tal coisa, a desindustrialização do Brasil, com o sucateamento do trabalho, com a falta de preocupação com o meio ambiente da Prefeitura de Guarulhos, chegaremos em tal resultado, né? Não é uma ciência exata, né? Não é uma ciência exata. É uma ciência porque tem método de análise, mas não é uma ciência exata, porque não é possível repetir a experiência e chegar ao mesmo resultado. Mas eu vou usar, então, tentar aqui dizer que, infelizmente, a perspectiva não é boa. Para mim, é um problema que é estrutural. Então, enquanto a gente não mudar o sistema e a estrutura, a lógica de exploração do trabalho em nome do lucro a qualquer custo vai estar presente e o trabalhador vai padecer com isso, né? Não tem, no momento, nenhuma política de curto ou médio prazo, nem por parte do governo federal, nem por parte do governo municipal. O prefeito aqui fechou a Proguaru, enfim. Então, não há uma política de médio e longo, curto e médio prazo de geração de empregos, de retomada da industrialização, de crescimento econômico, de crescimento sustentável. Guarulhos vivia aparecendo nas manchetes dos jornais, principalmente da SPTV, lá, né, na Rede Globo, como a cidade que menos tratava seu esgoto antes de despejar no Tietê, e a gente sabe que hoje não é possível discutir uma evolução a longo prazo sem discutir a questão do meio ambiente, né, então... E aí está tudo intrinsecamente ligado, né? Eu falei, não tem como discutir uma melhoria na qualidade do trabalho e de vida do trabalhador sem eu discutir o fim do capitalismo. Também não tem como eu discutir o desenvolvimento sustentável sem discutir o fim do capitalismo. Tinha um texto do Milton Santos que dizia, né, o debate da sustentabilidade num sistema insustentável. Então, o próprio sistema é insustentável. Então, de fato, sem querer ser pessimista e aqui abater a audiência, a perspectiva não é boa. A perspectiva não é boa. A perspectiva é de uma manutenção do sistema e aí aprofundamento dos problemas, porque eles são frutos desse mesmo sistema. É claro que então a gente está fadado ao fracasso e acabou, é isso mesmo. Não, né? É possível ter mudanças, mas essas mudanças não vão ser dadas de mão beijada. Quem se beneficia desse sistema não vai deixar as mudanças acontecerem tranquilamente. Então elas têm que ser frutos de luta. E quem tem que lutar aí sim é a classe trabalhadora, né, da cidade. Isso. E tem que se entender enquanto classe, sim, né? Claro, e aí, a partir das experiências que vive aqui, compreender qual é o melhor método de lutar, porque também não tem receita pronta. É por isso que a ideia do livro parte de uma abordagem thompsoniana, né? Porque as relações se estabelecem a partir das experiências. E as experiências se dão na materialidade, no cotidiano, no dia a dia, no seu local de trabalho, na sua cidade, na sua relação com o transporte, com a vizinhança, com a associação de bairro. Então, a partir da experiência da classe trabalhadora em Guarulhos, é que ela vai conseguir avançar e entender o que ela deve fazer e pelo que ela deve lutar. Não tem receita pronta, é a partir da experiência, né? Do que é a nossa materialidade. A gente rapidamente chegou já no final do programa, né? E para falar dessa experiência, a pessoa precisa conhecer um pouco da história da cidade. Eu queria que você contasse só para a gente como que a gente pode ter acesso tanto ao seu livro sobre o leprosário Padre Bento, tanto quanto esse livro que trata aí do trabalho na cidade de Guarulhos. Perfeito. O do leprosário do Padre Bento está praticamente esgotado. Talvez ainda ache alguma coisa no site da editora, que é APMC, assim, né? É a sigla. Se não achar, também pode me procurar nas redes sociais aí, Ivan Canoleto, com 2 T's, como está aqui, que eu até disponibilizo o PDF gratuitamente, não tem problema. Eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado mesmo, e é isso. E o livro novo, meu e do Thiago, entrando em contato com a APA, né? Que é a Associação Amigos do Patrimônio e do Arquivo Histórico, também estão nas redes sociais, e o pessoal da APA
dar um jeito do livro chegar até vocês aí. E o livro também está lá na Bienal do Livro em Guarulhos, né, que ainda está rolando aí. Quem quiser aproveitar, curtir lá a Bienal, conhecer, tem bastante coisa, tem outros autores de Guarulhos muito interessantes, e o nosso livro também está lá na Bienal, sendo comercializado lá para quem tiver interesse em adquirir. Super legal, a gente chegou ao final do programa. Eu te agradeço, Ivan, e também agradeço a audiência, os telespectadores internautas que acompanharam o programa até agora. Então, me despeço de vocês. Gente, até o próximo.